Dando continuidade ao estudo da técnica de substituição trigonométrica, a gente vai ver hoje o segundo caso, que é o caso em que aparece um termo do tipo raiz quadrada, pode ser sem a raiz quadrada também, a ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Então, voltando às ideias que a gente tinha antes, a gente tem um triângulo retângulo, certo? Com hipotenusa A e catetos B e C, e a gente sabe que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, como é que a gente vai dispor as medidas x, A e a raiz de A ao quadrado menos x ao quadrado nesse triângulo para que essa relação aqui seja satisfeita? Perceba que para aparecer uma diferença, né, para aparecer esse menos, é necessário que alguma coisa aqui seja, vamos dizer, entre aspas, passada para o outro lado, né? Por exemplo, B. Então, como a gente está tratando de medida, o C seria a raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, para a gente dispor isso, basta que a gente troque o A maiúsculo. Vai ser meu A. Então, a hipotenusa é A. O B vai ser x e, consequentemente, o C é raiz de A ao quadrado menos x ao quadrado, ok? Bom, então, agora a gente vai buscar, com as relações do triângulo retângulo, saber como a gente pode reescrever x a partir desse triângulo aqui. Então, se a gente chama o ângulo θ, esse ângulo aqui, a gente sabe que x, a gente sabe, vamos lá de novo, né, do começo. A gente sabe que o sino de θ é cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa. A gente sabe que o cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a gente sabe que tangente de θ é cateto oposto sobre cateto oposto é x. Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, dessas três relações, óbvio que a gente pode escrever a cotangente, a secante, a cossecante, por aí vai. Dessas três relações, a que vai me permitir reescrever x da melhor maneira é essa primeira. Então, sempre quando você está fazendo substituição trigonométrica, você busca aqui nessas medidas saber como você pode escrever x sobre a. Qual é a função trigonométrica que dá essa razão aqui? No nosso caso, é o seno. Então, se aqui é o seno, não devia apagar tudo isso, vou só apagar aqui. Se aqui é o seno, então x a gente vai considerar como... Vai considerar não, x nesse caso é a seno de θ. E aí é essa a substituição que a gente vai trabalhar. Se x é a seno de θ, para que a gente consiga garantir a existência de função inversa, a gente considera θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2, certo? E aí, ó, quem é a derivada de x? A derivada do seno, que é cosseno de θ, e a raiz de A menos x ao quadrado, repetindo os passos similares ao que a gente fez no primeiro caso, vai ficar A ao quadrado menos x ao quadrado, é A ao quadrado, seno ao quadrado. Colocando em evidência o A ao quadrado, dá A ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado. E aí, raiz de A ao quadrado é A.
1 menos seno ao quadrado, pela relação fundamental, é cosseno ao quadrado. E como o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno é positivo, consequentemente, a raiz de cosseno ao quadrado dá cosseno. Então, nesse caso, é essa substituição. X é a seno θ, onde A é uma constante, tá? Dx é a cosseno θ. E a raiz de A ao quadrado menos x ao quadrado é a cosseno θ. Então, vamos ver um exemplo novamente, esse exemplo eu vou considerar da lista de exercício, tá? Da lista 2, que eu vou colocar o link novamente. Então, o exemplo é calcule. Vamos fazer a letra A, que nesse caso essa letra A é a questão 8. Vou botar aqui logo o número da questão, porque fica mais fácil de vocês acharem, que é a integral da raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, novamente, você olha aqui e não há como você usar a substituição simples para fazer essa questão. Então, o caminho é usar a substituição trigonométrica. Aqui a gente está numa configuração que a hipotenusa tem medida 1, porque o que aparece aqui é o A ao quadrado, né? Então, o A é 1 também. O outro cateto oposto ao ângulo aqui é x. E aqui o cateto adjacente, raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, x vai ser 1 vezes seno de θ. Dx é a derivada do seno, que é o cosseno de θ. E a raiz de 1 menos x ao quadrado também dá cosseno de θ. Vou só corrigir aqui, porque eu não coloquei o dθ, né? Nem aqui e nem aqui. Pronto, com isso, vamos lá para efetuar a substituição. Então, aqui vai ficar integral, raiz é o cosseno de θ, dx é cosseno de θ, dθ. Então, esse é a integral do cosseno ao quadrado de θ, dθ, que a gente aprendeu num dos vídeos como é que faz. A gente reescreve isso. Dá para fazer por partes também, mas utiliza a identidade que cosseno ao quadrado é 1 meio mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Integral de 1 meio dθ é θ sobre 2, mais integral de cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Com esse 2 que está aqui embaixo, vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, a gente já conseguiu a integral. Agora, a gente precisa voltar à variável inicial. Perceba que com essas identidades que a gente tem aqui, a gente não consegue visualizar de cara como voltar a variável inicial. Mas aí é só ver o seguinte. Primeira coisa, se a gente sabe que x é seno de θ, a gente descobrir θ aqui, basta que a gente aplique a função inversa do seno. Então, eu vou aplicar o arco seno dos dois lados. Então, arco seno de x vai ser igual ao arco seno do seno de θ, que é θ. Então, a gente já descobriu aqui quem é θ. Para fazer essa segunda parte aqui do seno de 2θ, lembre da identidade. Seno de 2θ, isso é a mesma coisa do seno de θ mais θ. E aí, pelo seno da soma, fica seno do primeiro, então, seno de θ, cosseno de θ, mais cosseno de θ, seno de θ. Então, resulta que é 2
seno de θ, cosseno de θ. Só que, se eu tenho que x é seno de θ, e eu sei que cosseno é raiz de 1 menos x ao quadrado, então isso vai ficar 2 vezes seno de θ, que é o x, vezes o cosseno de θ, que é a raiz. Então, isso nos dá aqui. Isso aqui vai ficar arco, seno, ficou feio. Arco seno de x sobre 2, mais esse 2 aqui vai cancelar com 4, então vai sobrar só 2 aqui embaixo, e vai ficar x raiz de 1 menos x ao quadrado mais c. E aí finalizou. Mais uma vez, eu peço a vocês que façam a prova, né? Derivando isso que tá aqui, tá? Dá para juntar os dois, como aqui 2 aparece junto, mas eu vou deixar assim. As simplificações ficam para vocês. Eu vou fazer outra questão que é bem similar a essa, mas tem um pequenozinho detalhe, que é a 29. Que é x ao cubo raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, né, você olha assim e você diz, não, vamos usar a substituição trigonométrica nessa também. O termo que está aqui é o mesmo da questão anterior, né? Então, x é seno de θ, dx é cosseno de θ dθ, e a raiz 1 menos x ao quadrado é cosseno de θ. Então, aqui vai ficar integral, x ao cubo vira seno ao cubo, a raiz é o cosseno, e dx é também cosseno. Então, aqui vai ficar cosseno vezes cosseno, dá cosseno ao quadrado. E aí, a gente tem essa integral trigonométrica, de funções trigonométricas, que a gente aprendeu como faz, né? Se eu tenho uma função com grau ímpar, que é o caso aqui do seno, a gente primeiro separa as coisas em grau par, grau ímpar. Então, fica seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno de θ. Como aparece um seno sozinho, eu vou usar a substituição. Vou chamar u. Qual é a função que quando eu derivo dá o seno? É cosseno, né? A menos de um sinal. Então, cosseno de θ. Derivada do cosseno é menos seno de θ dθ. Então, eu consigo reescrever isso aqui como sendo seno ao quadrado, cosseno ao quadrado é u ao quadrado, e seno de θ dθ é menos du. Para assumir com esse seno ao quadrado, a gente usa a relação entre seno e cosseno. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Ou seja, isso vai ficar menos 1 menos cosseno ao quadrado é u ao quadrado du. Isso vai ficar menos, eu vou fazer direto, tá? Vai ficar 1 vezes u ao quadrado, então dá u ao quadrado. A integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Esse menos com esse menos vai dar mais. Aqui vai ficar u à quarta. A integral de u à quarta é u à quinta sobre 5 mais c. Voltando à variável inicial, fica menos seno ao cubo de θ sobre 3 mais seno à quinta de θ sobre 5 mais c. Ora, mas o seno de θ é x. Então, isso aqui vai ficar menos x ao cubo sobre 3 mais x à quinta sobre 5 mais c. E aí, finalizou. Ah, não. Perdão.
Vai ficar tudo com esses erros, viu, galera? Achei estranho porque era x, né? Então, quando a gente derivava, não tinha como voltar para essa função, porque não tinha nada de raiz. Mas foi porque eu olhei aqui para cima. Na verdade, o u é o cosseno. Então, aqui fica menos cosseno ao cubo de θ, cosseno à quinta de θ, e aí o cosseno de θ é a raiz. Agora faz sentido, então é menos raiz de 1 menos x ao quadrado ao cubo sobre 3, mais raiz de 1 menos x ao quadrado à quinta sobre 5 mais c. Agora faz sentido, porque provavelmente quando eu derivar coisas aqui da raiz quadrada, vai aparecer esse termo que está aqui. Eu disse que essa questão ela era interessante porque, em geral, os alunos tentam fazer ela por substituição trigonométrica por ver esse termo aqui da raiz. Mas ela é uma questão que dá para a gente fazer com substituição simples, tá? Então, notem o seguinte. E aí é onde mora assim, se você faz muito exercício, você consegue identificar alguns caminhos mais rápidos para resolver certas integrais. Então, percebam que aqui eu tenho um termo ímpar, né? E aqui um termo par. Então, a gente consegue fazer o seguinte, eu vou escrever isso como sendo x ao quadrado, raiz de 1 menos x ao quadrado, vezes x dx. Vou botar mais perto. X dx. X ao quadrado vezes x volta para aqui para x ao cubo. E aí eu vou fazer uma substituição simples. Eu vou chamar u de 1 menos x ao quadrado. A derivada disso é menos 2x dx. Então, isso vai ficar integral x ao quadrado, até o momento eu não sei o que eu faço, raiz de u. E x dx é menos du dividido por 2, tá? Passando esse menos 2 para o outro lado. X ao quadrado, com essa primeira identidade aqui, a gente consegue reescrever, né? Se eu sei que 1 menos x ao quadrado é u, então u menos 1 é menos x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado é 1 menos 1. E aí, a gente volta para cá. Então, aqui vai ficar menos raiz de 1 menos u, raiz de u. Eu vou tirar esse 1 meio, fica melhor. Menos meio. Du. Lembrem-se que raiz de u é a mesma coisa de u elevado a 1 meio, né? Então, isso é 1 menos u vezes u elevado a 1 meio du. Efetuando essa multiplicação, aqui fica 1 vezes u a 1 meio é 1 a 1 meio. U vezes u elevado a 1 meio dá u elevado a 3 meios, porque a gente soma, né? 1 mais 1 meio. Então, isso aqui fica menos 1 meio vezes integral disso aqui é u elevado a 1 meio mais 1, que dá 3 meios, sobre 1 meio mais 1, menos integral disso é u elevado a 5 meios, porque é 3 meios mais 1, sobre 5 sobre 2. Voltando aqui, esse 2 ele vai cortar em tudinho, então vai ficar menos u elevado a 3 meios, que o é 1 menos x ao quadrado, sobre 3, menos com menos dá mais, 1 menos x ao quadrado elevado a 5 meios, sobre 5 mais c, que é a mesma resposta que a gente tinha antes, tá? Só é voltar e reescrever isso como raiz quadrada. Então, não só tem uma forma de fazer.
Pronto. O próximo vídeo eu vou fazer com o terceiro e último caso, tá? E aí fica faltando só mais uma técnica depois desse terceiro caso, que é a de somas parciais, que eu também devo dividir em alguns vídeos. E aí eu vou começar a fazer vídeos do assunto de cálculo N3 de fato. É isso, valeu!